Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Matemática do 8º ano, no tema da semelhança de triângulos, mais concretamente no caso da decomposição do triângulo retângulo pela altura relativamente à hipotenusa. O problema que temos em mãos é o seguinte: na figura 5, esta figura aqui à direita, o triângulo ABC, este triângulo assim grande que podemos identificar aqui, é retângulo em C. E o segmento CD, este, é uma das suas alturas. Uma porque, quer dizer, podemos considerar várias. Se considerássemos a base como AC, a altura seria CB. Se considerássemos a base CB, a altura seria AC. E se considerarmos a base AB, a altura seria CD. Quer dizer, a altura é sempre perpendicular à base. Qualquer que seja o triângulo, ponto, vocês têm sempre três hipóteses de definições de altura, porque a cada lado que vocês considerem como base está associada a uma determinada altura. Mas depois no cálculo da área, obviamente, dará sempre a mesma área, né? Não poderia ser de outra forma. Então sabemos que o comprimento de AD, quer dizer, temos assim este comprimento de A até D é exatamente igual à raiz quadrada de 32 e o comprimento de D até B, que eu vou sinalizar assim aqui noutra cor, assim azul, né? Este comprimento é 3 raiz de 8. Eu não coloquei aqui o valor das raízes porque vou-vos passar assim uma dica mais prática, porque tenho alguns alunos que não podem usar calculadora. E então não interessa muito ter, sem calculadora, né? Com calculadora não havia problema, mas não interessa muito ter estas raízes com números grandes, em termos dentro da raiz, ou seja, no radicando. Então se vocês visualizarem estas raízes onde os radicandos são números assim grandes, vocês podem simplificar estes radicais. Comecemos então por simplificar a raiz 32. Como é que podemos simplificar? Pegamos no 32 e fazemos a decomposição através de números primos. Quer dizer, o 32 é divisível por 2, então obtinha 16. Depois podia dividir por 2, obtinha 8. Dividia por 2, obtinha 4. Dividia por 2, obtinha 2. Dividia por 2, obtinha 1. Né? E depois nós vamos fazer aqui nesta decomposição, a estratégia é agrupar 2 a 2, os fatores 2 a 2. Fazemos aqui dois grupos de 2 e há de sobrar aquele 2. O que quer dizer que 32 fatorizado, nesta ideia de grupos, seria simplesmente 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Agora reparem nesta situação. Se eu tiver a raiz quadrada de 32, hei de com certeza ter a raiz quadrada desta fatorização. E agora, atendendo a esta propriedade das raízes, que se tiverem a raiz de A vezes B, A vezes A não, mas A vezes B, né? Se eu tiver a raiz de um produto, isto podendo falar raiz quadrada ou cúbica, é exatamente a mesma coisa que eu ter o produto das raízes, ou seja, a raiz de A vezes a raiz de B. O que quer dizer que nesta fatorização eu posso separar isto em três raízes diferentes pelos produtos. Então eu obteria que a raiz quadrada de 32 seria igual à raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes então a raiz de 2. Atendendo a que a raiz quadrada, 2 ao quadrado, né, podemos cancelar e dá 2, ficamos então com a raiz quadrada de 32 igual a 2 vezes a raiz de 2. Podendo ainda, né, multiplicar estes dois, dizendo então que a raiz de 32 seria nada mais do que 2 vezes 2, 4. Então 4 raiz quadrada de 2. Então quer dizer que este lado AD é simplesmente igual a 4 vezes a raiz quadrada de 2. Tomarei a mesma ideia para simplificar este radicando 8, se bem que, quer dizer, o 8 não é assim um número tão grande quanto isso. No entanto, vocês devem sempre possível fazer a tal simplificação. Então pegaremos em 8, né? Dividimos por 2, dá 4, dividimos por 2, dá 2, dividimos por 2, dá 1. Agora reparem, nós não precisamos estar sempre a fazer isso. Eu tomei assim aqui este caminho mais longo quer dizer com tudo talhado, para vocês perceberem aquilo que na prática se faz. E o que é que se faz na prática? A gente faz assim um grupo de 2 e deste grupo de 2 saltam 2 para fora da raiz devido a este corte que depois acontece aqui.
Fazemos outro grupo de 2 e saltam 2 para fora da raiz devido a este corte que fizemos aqui. E depois aquele sobra, então ficávamos com 2 vezes 2 raiz 2, o que é 4 raiz 2. Tomaremos a mesma análise mais prática neste caso. Quer dizer, eu tenho aqui assim um grupo de 2 e depois sobra aquele 2. O que quer dizer então que raiz de 8, assim na prática, este grupo de 2 sai um 2 para fora da raiz, o que ficava 2 e sobra aquele, então tinha 2 raiz quadrada de 2. Agora, voltando a dB, porque reparem, eu só fiz a simplificação da raiz quadrada de 8, o que quer dizer então que dB seria igual a 3 vezes, e agora esta simplificação da raiz de 8, que seria 2 vezes a raiz de 2. Posso então aqui fazer esta operação, 3 vezes 2 dá 6, então teria então que dB é simplesmente igual a 6 raiz de 2, ou seja, aquela medida de dB é 6 raiz de 2. Tudo bem, depois desta fase de simplificação, a questão aqui é calcular a altura do triângulo. Bem, esta questão a altura, mas qual, não é? Qual delas? Porque eu podia encarar isto de várias formas. Eu penso que eles se referem a este comprimento de CD. Falam aqui no princípio, CD é uma das alturas e calcula a altura do triângulo, penso que é relativamente à base AB, ou seja, calcula esta específica CD. Ou seja, o que é pretendido aqui é o comprimento deste segmento CD. Agora, como é que nós vamos apanhar este comprimento? Bem, vocês devem aqui saber, eu agora vou passar aqui para baixo, e vocês devem saber que num triângulo retângulo, quando nós fazemos a decomposição da altura relativamente à hipotenusa, é um caso extremamente especial, porque nós ficamos assim com este triângulo aqui que eu estou a identificar a amarelo, ou seja, este triângulo ADC. Ficamos ainda com o triângulo à direita deste, não é? Eu vou agora identificar assim aqui a azul, ou seja, o triângulo DBC. E ainda continuamos a visualizar o triângulo maior. Reparem que este triângulo DBC obviamente também é retângulo, não é? Esse aqui é um ângulo de 180 graus e ele é 90, terá que ser 90 para cada lado. Também CD a altura é perpendicular e obviamente será perpendicular para ambos os lados. Agora, ao fazermos esta decomposição, visualizamos aqui 3 triângulos. Este amarelo, que eu vou designar como 1, visualizamos o azul, que eu estou a designar como 2, e temos ainda o grande, o principal, aquele que foi decomposto. Reparem que nesta decomposição, estes 3 triângulos, estes 2 aqui coloridos e o maior, são todos semelhantes entre si. Ou seja, o amarelo é semelhante ao azul, o amarelo é semelhante ao grande e o azul também é semelhante ao grande. Sendo assim, eu estou em condições de aplicar aquele conceito de semelhança a triângulos, onde a proporção entre os lados semelhantes se mantém constante. Imaginem isto, eu tenho assim aqui um triângulo e depois esse triângulo sofreu uma ampliação. Este lado media 3, este 4 e este 5. A hipotenusa deste foi aumentada para o dobro, 10, então toda a gente foi para o dobro, aqui 6 e aqui 8. Se eu dividir os lados semelhantes, quer dizer 10 a dividir por 5, nestas hipotenusas, esta divisão, este quociente, o resultado deste quociente, terá de ser igual também à divisão de todos os outros lados semelhantes. Ou seja, este é semelhante a este, então teria 6 a dividir por 3, e esta conta, vá lá, esta divisão, teria que ainda ser igual a 8 quartos. E reparem que isto é tudo igual. 10 sobre 5, 6 sobre 3 e 8 sobre 4 é tudo igual a 2. Ou seja, quando nós temos os triângulos semelhantes, nós podemos aplicar esta ideia de proporcionalidade entre os lados. As razões, que são os quocientes entre os lados semelhantes, mantêm-se constantes. E esta ideia que está na base destes exercícios de semelhança de triângulos. Agora eu vou só passar para aqui os valores que tinha em cima, para começar então a operacionalizar. Tenho que aqui é 4 raiz quadrada de 2, sei que aqui é 6 raiz quadrada de 2, e o que é pretendido é determinar este comprimento CD. Epá, mas vocês aqui surge uma dúvida, qual é a proporcionalidade que eu vou usar? Vou usar o amarelo para o grande, o amarelo com o azul ou o azul com o grande? Vai depender dos exercícios. Não há uma receita para isto. Depende daquilo que vocês têm e do que vos estão a pedir. Olhando, reparem que nós temos um lado do amarelo, temos um lado do azul, e depois este lado CD é comum aos 2 triângulos.
Então, quer dizer, eu vou trabalhar a proporcionalidade entre estes dois triângulos, porque eu tenho dois lados desses triângulos e ainda o lado que eu pretendo aparece nos dois. Se pegasse do amarelo para o grande ou do azul para o grande, iriam faltar dados com toda a certeza, porque eu sobre o triângulo grande não sei nenhum lado, certo? Quer dizer, podia saber a AB somando estes dois, mas mesmo assim era pouco, porque CD não seria um lado desse triângulo grande, então nesse caso faltariam dados e a resolução seria possível, mas seria bastante mais complicada. Então o que eu vou aplicar é semelhança entre estes dois, entre o amarelo e o azul. E então vou registar assim o seguinte: o triângulo ADC, ou seja, o amarelo, é semelhante ao triângulo DBC. Logo, vou trabalhar a tal proporcionalidade, né? Como os dois triângulos são semelhantes, eu vou trabalhar a ideia da proporcionalidade. E como é que se gera essa proporcionalidade? Eu vou aqui colocar em cima os lados, vou-me referir aos lados deste triângulo ADC. Obviamente que em cima não tem que meter o triângulo que vai à esquerda, né? Aqui seria indiferente. Podia começar pelo azul, não há problema. E aqui vou colocar os dados, o comprimento, né, dos lados do triângulo DBC. DBC. Bem, se um triângulo tem três lados, então devemos ter três razões, que serão iguais devido à tal história da proporcionalidade em lados, em triângulos semelhantes. Agora, a grande dificuldade, muitas vezes, deste caso da decomposição, é nós conseguirmos perceber que lados são semelhantes a quem, não é? Quais são os lados que são semelhantes, porque estes triângulos aqui têm uma rotação que assim à partida é um bocado difícil de ver. Então eu resolvo sempre isto com uma ideia um pouco prática. Na primeira razão entre lados semelhantes, eu vou tratar as hipotenusas. Vou tratar as hipotenusas dos dois triângulos. Claro que as duas hipotenusas serão semelhantes entre si. Depois, na segunda razão, vou identificar os lados mais pequenos. O lado mais pequeno de um triângulo será semelhante ao lado mais pequeno do outro. E depois, no terceiro caso, quer dizer, será o lado que está em falta. Reparem que se um triângulo tem três lados e a gente aqui já encontrou dois, então o lado que está em falta será aquele que iremos colocar nesta terceira razão. Começando então pelas hipotenusas. Então como é que eu identifico a hipotenusa? É fácil, vou aqui ao triângulo amarelo e meto-me em cima dos 90 graus. Para identificar a hipotenusa está sempre em frente aos 90 graus. Então se eu estiver nos 90 graus e for em frente, eu vou identificar ali a hipotenusa, que será então o lado AC. Claro que a hipotenusa de um triângulo terá que ser semelhante à do outro. E como é que eu enquadro a hipotenusa do outro? A mesma técnica. Coloco-me em cima dos 90 graus e disparo em frente. Ao viajar em frente, encontro sempre a hipotenusa. E a hipotenusa do azul seria BC. Depois, o lado mais pequeno. Olhando para o triângulo amarelo, o lado mais pequeno, né, é fácil de ver, é este lado AD. Olhando para o triângulo azul, o lado mais pequeno, qual é? CD. Teria aqui CD. Depois, o lado que está em falta. Olhando para o triângulo amarelo, já tratei a hipotenusa, que é AC, já tratei a AD. Do amarelo, qual é o lado que falta? CD. E do azul, qual é que está em falta? Bem, já me referi a BC, que era a hipotenusa, já me referi também a CD, então o que falta é DB. E desta forma temos então criada a proporcionalidade entre os lados. Depois de criarmos a proporcionalidade entre os lados com as letras dos respectivos lados definidas, agora vamos substituir esta notação pelos comprimentos que temos. E então reparem, quer dizer, AC, temos AC? Não temos. Então deixamos estar assim. Quando não temos o comprimento, deixamos estar assim. BC, temos o comprimento? Também não. Então teremos aqui BC. AD, temos o comprimento? Temos, lá está, é 4 raiz quadrada de 2. E CD, temos o comprimento? Não, mas CD é o que nós pretendemos determinar, que é o nosso x. Então, ok, vamos introduzir como x. Igual, depois CD, temos o comprimento? Não, mas é o nosso x. É o nosso x. A dividir por DB, temos o comprimento? Temos, é 6 raiz quadrada de 2. Depois de transferirem
esta notação mais simbólica para os respectivos comprimentos, e reparem aqui que vocês têm uma igualdade entre 3 frações. Destas 3 frações nós vamos escolher sempre 2 para trabalhar a proporção e a lei fundamental das proporções, que é o que nos vai permitir determinar a medida que está em falta. Agora, qual é que eu escolho, né, das 3? Obviamente que não vou escolher esta fração, porque eu desconheço completamente estes comprimentos, então eu vou escolher estas duas. Vou escolher estas duas, esta igualdade entre estas duas frações, e vou trabalhar a lei fundamental das proporções. E o que é que me diz a lei fundamental das proporções? Diz-me que o produto entre os meios é igual ao produto entre os extremos. Então x vezes x dá x ao quadrado, que terá de ser igual a 4 raiz quadrada de 2 vezes 6 raiz quadrada de 2. Lá está a lei fundamental das proporções, não é? O produto entre os meios terá de ser exatamente igual ao produto entre os extremos, sempre que temos uma igualdade entre duas frações. Reparem como isto faz sentido. Toda a gente sabe que ter 4 meios, que é igual a 2, não é a mesma coisa que ter 2 sobre 1. E então, aplicando esta lei das proporções, isto bate sempre certo. Quer dizer, 4 vezes 1 é 4, que é igual a 2 vezes 2, que também é 4. E é esta lei fundamental das proporções nós depois usamos com 2 destas 3 frações, que geramos com a semelhança de triângulos. Isto agora é apenas fazer cálculos. Como é que se multiplicam raízes? Primeiro tem que ser do mesmo índice, que é o caso, é quadrada, tudo bem. E então, para multiplicar, multiplicamos os coeficientes das raízes, ou seja, vamos obter x² igual a 6 vezes 4, que é nada mais do que 24, e depois multiplicamos os dois radicais, ou seja, vezes, e vamos ter raiz de 2 vezes a raiz de 2, que eu posso dizer que é raiz de 2 ao quadrado. Né? Estou a multiplicar duas coisas iguais. Raiz de 2 ao quadrado, podemos então cancelar a raiz com o quadrado, e isso seria equivalente a ter x ao quadrado simplesmente igual a 24 vezes 2, o que isto quer dizer então que x² será igual, o dobro de 24 é 48, mas nós não queremos x ao quadrado, nós queremos x, que é a nossa altura, que é o nosso DC, que é exatamente x, não é x². Então como é que saímos daqui? Fácil. O quadrado a passar para o outro membro passa sob forma de raiz quadrada, ou seja, passamos à operação inversa, e a operação inversa do quadrado é a raiz quadrada. Teremos de ter atenção, obviamente, quando fazemos isto, temos mais ou menos a raiz quadrada, porque, quer dizer, reparem, imaginem nisto, x² é igual a 4, quer dizer, quais são as soluções? 2 ao quadrado dá 4, não é? Mas reparem, menos 2 ao quadrado também dá 4. Então, por isso, porque temos sempre, quando temos aqui um expoente par, a base ser negativa ou positiva vai dar sempre positivo, nós quando temos x², ao passar para a raiz, teremos que escrever mais ou menos a raiz, devido a esta situação aqui. No entanto, como estamos perante comprimentos, ou seja, medidas reais, a medida não pode ser negativa, então ficaremos apenas com x igual à raiz quadrada positiva, né, de 48, e então a questão estaria resolvida. A nível de resposta, a altura DC é exatamente igual a raiz de 48 centímetros. Visto que não nos pedem qualquer aproximação, devemos sempre deixar o valor exato, e o valor exato é com a raiz. Raiz de 48 seria então uma dízima infinita não periódica, teríamos de fazer uma aproximação. Como não dizem o tipo de aproximação, deixamos o valor exato. E assim teríamos esta questão resolvida. Fico-me então por aqui quanto a este vídeo. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.